cumprimentar a gloriosa paz do Senhor. Amém. Agradecer ao nosso Deus, né, por mais um dia o Senhor tem nos concedido. Glória a Deus. É maravilhoso nós estar na casa do Senhor, estamos na casa do nosso Pai. Somos privilegiados nesta manhã. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Para continuar ouvindo o Senhor tem para falar conosco. E é muito bom quando nós estamos com nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Queria abrir aqui, né, Neemias, que Deus tinha me dado. Neemias, primeiro, e o verso 4. Quero agradecer esse Deus. Permitir, né, eu estar aqui na sua casa, ministrando essa palavra. Glória a Deus. Que me conhece muito. De não estar trazendo a palavra, mas a gente tem que ser obediente ao Senhor. Né? Aleluia. Neemias, primeiro, verso 4. Fala tudo aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Aleluia. Primeiramente, Deus fala conosco. Depois Ele fala com a igreja. Amém? Que diz assim, todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Neemias primeiro, verso 4. Eu sei que a obra de Deus ainda continua, né? Quem começou a boa obra, Deus, Ele vai continuar. Aleluia. Fazendo Glória a obra. Deus. Aleluia. Aleluia. Que diz assim: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, aceitei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor Deus, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelo pecado dos meus filhos de Israel, e que pecaram contra ti também eu e a casa do meu pai, pecamos, e todo corromperam contra ti, e não guardaram o mandamento, nem a estatuto, nem o juízo, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, das palavras que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vai, transgredires, eu vos espalharei entre os povos, e vós converter a mim e guarda os meus mandamentos. E farei então ainda que o vosso rejeitado esteja no cabo do céu, e de lá ajuntarei ou extrarei ao lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Só até aqui, senhores irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele quando falava essa mensagem aqui, Ele falava sobre atitude, Ele falava de posicionamento. A gente, quando sabe que alguém está passando por momentos difíceis, muitas das vezes nós não se comovemos. Neemias simplesmente estava no palácio. Ele poderia não ir a Jerusalém para ajudar os seus irmãos. Mas ele, quando chegou, Ananias ia até ele, junto com outros de Judá, perante ele. Ele perguntou como estava o povo. E ele contou que estava tudo em cativo, em grande miséria, passando por uma situação muito difícil, muito difícil. E ele ali lamentou, sentou, lamentou e chorou. Aleluia, Imagina, Senhor. né? Você saber que alguém está passando por um momento difícil, você não se comover, não se sensibilizar. Aleluia. Glória a pela Deus. situação. Aleluia, Senhor. E simplesmente você fazer pouco caso porque você também está com problema. Às vezes Deus, Ele faz alguém chegar até você porque Deus sabe que através de você Ele vai se levantar e Deus vai trabalhar na tua causa também. Aleluia. Glória Porque a dando o Deus. que se recebe. Glória. E se eu dou, estou recebendo também da mesma forma. Aleluia. Neemias poderia continuar no palácio, porque ele estava bem. Porque ali ele não estava passando, não estava em cárcere, não estava em miséria. Mas sabemos que Neemias, ele
chorou porque ele ficou comovido com a situação daquele povo. Aleluia, glória a Deus. Imagine Deus olhando e vendo o povo sofrendo. Deus levantou quem? Neemias. Neemias começou a orar ao Senhor. Quando nós oramos o Senhor, Deus nos dá estratégia para a gente poder entrar na batalha. E entendemos que Deus, Ele simplesmente nos orienta tudo aquilo que nós vamos fazer. Aleluia, Jesus. Deus começou a orientar Neemias desde o momento que ele se prostrou diante dele e chorou e falou, Deus, reconhecendo o seu pecado e o pecado dos seus pais. E começou a falar também pelo povo, pelo pecado do povo também. E ali ele começou a falar com o Senhor e Deus começou a ministrar no coração dele o que ele tinha que fazer. Aleluia. Mas quando ele foi até o rei, né, o semblante de Neemias era diferente, porque o rei, nós conhecemos nossos irmãos quando entramos na casa do Senhor. Às vezes nós olhamos, pode ser até que a gente finge que não vê, mas Deus está vendo. Aleluia. Deus está vendo como você chegou hoje. Oh Deus de poder e glória, E às aleluia. vezes nós paramos para analisar e falamos assim, Deus, eu também estou passando pela situação, mas Deus, Ele não quer que você fique preocupado com a situação que está passando. Deus, Ele quer que você mova, se levante e vai lá pelo menos dar um abraço nele para dizer, ó, Deus te viu, Deus, Ele te contemplou e sabe o que você está passando, aleluia. E aqui ele simplesmente começou ali, quando ele foi ali dar para o rei, né, vinho, porque ele sempre provava antes do rei tomar qualquer coisa. E ele perguntou, o que está acontecendo com você, Neemias? E ele falou assim, estou triste, porque o meu povo, a cidade dos meus pais, foi queimado, o muro foi destruído, e o portais queimado a fogo. E eu preciso ir lá. E a rainha estava presente do lado do rei. E falou, por quanto tempo tu vai ficar lá, Neemias? Mas ele falou, Neemias falou, não sabia quanto tempo ele ia ficar, porque não sabia quanto tempo ia durar aquela construção. E ele falou assim, mas rei, se for do agrado do Senhor, o Senhor me dá uma carta para que eu possa passar, né, diante do governador. E viei passar também diante de Asaf, né, era o guarda que guardava as madeiras. E ele pediu para que ele viesse dar duas cartas. Aleluia. Uma para ele chegar, no caso, em Judá, e outra para ele poder pedir, para poder, no caso, pegar as madeiras que ele precisava para construir o muro. E ele foi, ali o rei pegou e deu a carta. E ele conseguiu, e ele não foi sozinho, ele foi com um exército. Glória a O rei Deus. liberou um exército para ele. Aleluia. Ele não Aleluia. foi sozinho. A gente não anda sozinho, irmão. Há o exército de Deus que vai conosco. Nós somos guardados a todo tempo. Aleluia. E sabemos que quando nós pensamos que estamos só, quando nós se deparamos com o exército no céu. Aleluia, Jesus. E ele foi ali com as madeiras que pediu para poder vier cortar, para poder levar. E ele levou. E ali ele começou quando ele avistou, né, ali Jerusalém, e ele ficou pensativo, né, diz que ele, durante a noite, ele subiu num lugar bem alto, não contou para ninguém que queria fazer o que Deus tinha ministrado no coração dele. Foi algumas pessoas com ele e ele subiu, e ali ele avistou como estava a cidade de Jerusalém, e ele ficou assim muito triste, mas ele pegou e falou, ó, vamos construir. Mas veio o Tobias, né, Jessé, alguns que estavam impedindo, né, para poder ele não construir o muro, porque eles achavam, né, que se ele fechasse ali o muro, o que ia acontecer? Eles não iam continuar massacrando o povo. Porque eles queriam continuar, que o povo continuasse sendo sacrificado. E ali o povo em grande miséria, porque ali era uma porta de entrada para eles continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Aleluia. Mas simplesmente, né, Deus já tinha ministrado no coração de Neemias o que ele ia fazer. O que ele ia Aleluia, glória a Eu Deus. entendo que a construção de Deus, ela nunca termina. Ela Aleluia. Louvado Deus vai seja o nome continuar santo do Senhor. trabalhando em você, porque Ele está Deus de sempre em poder e construção. E às vezes eu paro para analisar e fico assim, Deus, quando eu penso que não sempre tem alguma coisa para Deus trabalhar em mim, sempre tem alguma coisa para Deus me aproximar cada vez dele, para que Ele possa cada vez mais estar me preparando para a volta dele. Quantos estão preparados para a volta de
está voltando. Aleluia. Vamos nos preparar para que o Senhor venha nos buscar. Às vezes eu falo assim, Senhor, como é difícil te agradar. Aleluia, como é difícil sim, é verdade. estar na tua casa, como é difícil, Senhor. Eu estava até falando com meu esposo. Eu falei assim, não é porque a gente somos crentes que a gente vai para a igreja que nós estamos salvos, não, irmão. O céu é tomada força e nós precisamos se esforçar cada vez mais, nos limpar cada vez mais, ver Deus agindo sobre a nossa vida. Aleluia. E aqui no versículo 7, né, do verso 1, que diz assim, disse mais o rei, se o rei parecer bem, dê-me uma carta para o governador da lei, para que eu dê passagem, para que eu possa chegar em Judá. E também uma carta para Asaf, para a guarda do jardim, para que me dê madeira, cobrir as portas, e para que eu possa passo a casa e o muro da cidade. E aqui já no 9 diz assim, então vinha o governador da lei do rio, dele carta ao rei, e o rei tinha enviado o caminho do chefe dos exércitos aos cavaleiros. E aqui já no versículo 12, que diz assim, à noite me levantei eu, um pouco, e os homens comigo, declarei a ninguém que meu Deus que pôs no meu coração para fazer a Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que o Senhor, né, Ele mostrando a Neemias o que ele iria fazer. E quando ele começou a entender o que Deus ia fazer através dele, o posicionamento dele era não contar para ninguém. Tem coisas que não dá para contar para ninguém. É verdade, Sabe, porque nem todo Jesus. mundo está na mesma direção. Aleluia, glória a Ninguém tá Deus. no mesmo propósito que você. Aleluia. E ninguém às vezes torce por aquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós Verdade, contamos, né, para alguém que nós precisamos de uma oração, até uma simples oração, né? Como ora pelo meu esposo, ora pelo meu filho. E às vezes a pessoa, em vez de orar, ela conta para outra pessoa. É verdade. Aí a outra pessoa conta para outra pessoa. E aí vai, quando vê, todo mundo está sabendo. Né? Em vez de ajudar, se ajuntar, se espalha. Deus não quer assim. Porque a gente precisa fazer a obra do Senhor. Aleluia. Essa construção, ela, não sei por quanto tempo demorou, mas não demorou bastante tempo para Neemias retornar de volta. Neemias, ele começou a trabalhar na obra. Mas toda hora chegavam os compositores para poder impedir ele de construir os muros. Ele falava assim, mandava ele descer, mandava ele vir para... Tipo assim, eles preparavam uma cilada, mas Neemias estava na posição. Aleluia. Ele estava ali na retaguarda, ele ouvia a voz de Deus. Ele não descia porque os compositores tentavam impedir ele de construir, mas simplesmente ele continuava construindo. Enquanto eles construíam com uma mão, com a outra estava com o quê? Com a espada. Para poder continuar lutando. Quando eles viessem para poder afrontar eles, eles estavam preparados, porque eles eram homens de guerra. E eles começaram a trabalhar e construir. E eles viram que não ia mais ter acesso de massacrar o povo. Glória a Deus. Eles sabiam que não ia ter mais acesso de trazer o povo à miséria. Aleluia, Senhor. Porque ali ia ser uma porta que ia se fechar entre eles, e eles não iam continuar fazendo o que eles estavam fazendo com o povo. Deus, ele simplesmente, ele se sensibilizou pela situação do povo que estava em massacre. E aqui eu escrevi algumas coisas falando assim, Neemias, além do copeiro do rei, né, ele é filho de Jecanias, e significava o nome de Neemias, né, consolo, o nome dele significava. E Neemias também, além de receber, no caso, a notícia, ele simplesmente, ele entendeu que o chamado dele não era só servir o rei, mas era servir o rei dos reis. Aleluia. Senhor dos senhores. Glória a Deus. E ele entendeu que além daquilo que ele estava ali no palácio, ele precisava servir o Senhor fora do palácio. Deus tirou ele de dentro daquilo que ele estava acomodado e colocou ele dentro da batalha. E ali ele começou ali a ajudar o povo, e o povo começou a se animar. E eu fiquei pensando comigo, irmão, por que o povo não se uniu para poder construir os muros? Porque eles estavam lá, eles estavam vendo a situação que eles estavam vivendo. Precisou Ananias chegar diante
de Neemias falar o que estava acontecendo? Ir até o palácio? Mas Deus tinha um propósito para tudo isso. Deus às vezes levanta você, levanta eu para entender que Deus tem uma obra sobre a Glória a nossa Deus, vida. aleluia, Porque, assim, Senhor. Fala assim, mas por que eu? Deus falou assim, é porque você, eu achei graça em você. Aleluia. É você que vai fazer essa obra. É você que vai ajudar esse povo. É você que vai tirar esse povo do estado que está. É você que Deus vai ajudar. Outras pessoas serão alcançadas também. Oh Deus, Porque aleluia. isso. E eu comecei a entender que eu falei assim, Senhor, quantas vezes Deus quer nos tirar do acomodismo. É verdade, Senhor, glória a Sabe, quer Deus. tirar da nossa zona de conforto. Deus vai tremer. Deus não te chamou só para orar, Deus te chamou para pregar. Deus não chamou só para pregar, mas Deus te chamou para louvar. Deus te chamou para varrer a igreja, Deus te chamou para limpar a igreja, Deus te chamou para lavar o banheiro. Deus Glória a Deus. para falar, dar um folheto para alguém. Aleluia. Edificando a casa de alguém enquanto Deus está te Oh, levantando. glória, Deus glória, tá te glória, usando pra fazer glórias. tudo de alguém Aleluia. ser fechado, pro inimigo não entrar, irmão. Glória, 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 glórias. Às vezes um folheto você pensa que Aleluia. Aleluia. Louvado Porque seja o teu a nome, palavra é Senhor. semeada. Glória. Aí o Espírito Santo vai se encarregar de trabalhar no coração daquele. Às vezes, se alguém pedir uma oração, você está ajudando a se levantar do estado que Glória a está. Deus. Às Oh, vezes, Deus, Deus aleluia, projeta, de através disso também, Deus está levantando você para ajudar a construir. Glória, o muro, glória, para glória, você glória. queimar. Ser Aleluia, feito também, glória a porque Deus. precisa também fazer parte Glória a do Jesus. povo de Deus. Aleluia, Senhor. E eu Louvado vejo seja o teu Neemias nome, com Senhor. grande responsabilidade. Ele simplesmente não estava só, mas simplesmente o povo se uniu com ele e se agradou daquilo que ele ia fazer. Glória. Eu entendo que quando nós entendemos o chamado de Deus, nós não tememos, porque é Deus na nossa frente. Aleluia, E quando glória Ele a está Deus. na nossa frente, não há barreira, não há dificuldade. O rei poderia colocar impedimento e falar, você não pode ir, porque você é um dos oficiais e você é um que experimenta o meu vinho, você é uma pessoa de confiança, eu não quero que tu saia daqui, porque eu tenho confiança em você. Você não pode sair daqui. Mas quando ele orou a Deus, Deus já tinha trabalhado. Aleluia. Quando nós oramos, Deus, ele muda totalmente o cenário. Deus. Né? Nós vemos que Deus, ele muda a situação. Aleluia. Poderia haver impedimento? Sim, porque ele estava servindo o rei. E ele, no caso, além de ser o oficial do rei, ele provava o vinho antes do rei tomar. E o rei falou, e agora? Poderia falar, não posso. Porque eu posso tomar algum vinho venenoso, eu posso comer alguma coisa venenosa. Mas não, quando ele orou a Deus, ele sabia que Deus ia entrar na peleja. Glória a Deus, E Deus ia aleluia. agir. E ele ainda falou nele, ele falou assim, não, eu orei o Senhor. Eu orei o Senhor. E ele falou para o rei, eu orei o Senhor. Mas ele não chegou de qualquer maneira diante do rei, não. Ele simplesmente, se for do agrado do rei, eu poderia ir lá ajudar os meus irmãos que está em grande ruína. Às vezes nós queremos chegar de qualquer jeito na presença de Deus. E não podemos chegar de qualquer jeito na presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos que rasgar o nosso coração, não é nossas vestes. Aleluia, glória a Quando eu Deus. rasgo o meu coração perante o Senhor, eu entendo que Deus, Ele está vendo a minha sinceridade para com Ele. E aí Deus começa a trabalhar diante da nossa necessidade, diante daquilo que Ele quer para a nossa vida. E eu entendo que além do muro que foi construído, que ele começou a fechar, né? Sanbalate, Tobias, é tentado de todas as formas fazer que ele descesse. E ele falava que não ia descer. Ele falou, então eu vou enviar uma raposinha. Gente, às vezes eu paro para analisar uma pequena brecha. Olha o que acontece. Eles acham um meio de entrar, mas ali ele fechou todas as brechas. Aleluia, porque ele entendeu que as brechas precisavam ser fechadas para que ele não pudesse ter acesso. Ali, quando ele construiu o muro e construiu os portais, ali era uma fortaleza. Ali ele não poderia mais Aleluia, entrar e glória a massacrar o Deus. povo. Ali começou tudo a ser colocado no seu devido lugar. Louvado seja O o teu povo nome, não Senhor. ia mais ser massacrado, não ia passar necessidade. Ali o povo ia ser tudo administrado, porque ele começou a ensinar todo mundo como administrar.
ali aquele lugar, a Jerusalém. Aleluia. Deus quer te ensinar hoje, nesta manhã, como ser um bom administrador Oh, do Senhor. Deus, aleluia. Como você deve administrar cada dia mais a sua oração perante o Senhor, diante dos problemas que cada um passa. Porque quando somos administrados pelo Senhor, entendemos que o Senhor nos ensina para cada batalha. Deus nos dá uma arma certa. Para cada batalha, Deus nos dá a direção certa, como nós devemos combater. Para que nós não viemos da brecha para o nosso adversário. Porque ele tenta de todas as formas. Mas o crente que ora, ele simplesmente tem as armas certas para poder lutar, para poder sobreviver. Eu vejo que a sobrevivência de Deus na nossa vida é importante para que outros possam ver quem é Deus na nossa vida. Não que nós somos melhores, mas que Deus, Ele mostra quem Ele é. Aleluia, glória a Deus. Já viu quando alguém fala assim, quero ver, ela está passando aquela prova, quero ver se ela vai continuar. Quero ver se ela vai permanecer. Mas ela não conhece, ele não conhece o Deus que nós servimos. O Deus de Neemias, que ajudou ele a construir o muro. As pessoas não conhecem o Deus que nós tememos, que é grande e terrível e vence as nossas batalhas. Oh, Deus, aleluia. Ele não parou de construir o Glória a Deus. muro. Ele ajudou ali. E engraçado que ele foi ensinando a cada um como deveria agir. Eles trabalhavam dia e noite. Aí você para analisar. Nós não queremos orar às vezes durante a noite. Ontem me bateu um sono, que também tem uma live também, por causa da Regiane, eu botei a live lá, casa irmã. E eu falei, Jesus, está repreendido isso, esse sono. Porque se eu não estivesse orando, não estaria com sono. Se eu não pegasse essa palavra, não estaria com sono. Aleluia, Jesus. Mas quando a gente pega essa palavra aqui, começamos a orar, o sono vem, o cansaço vem tudo. Até dor no joelho, dor nas pernas, dor nas costas, dá tudo, até dor de cabeça dá. Isso tudo para a gente não ter comunicação. É verdade, com Jesus. É Para a verdade. gente não entender como o espiritual existe, que estamos em guerra. Aleluia, Jesus. Eu entendo que Neemias, ele entendeu que ele estava indo para uma guerra. Mas a guerra não era dele, era de Deus. Glória a Deus. A batalha que ele ia enfrentar era de Deus. Mas ele se posicionou e não temeu os opositores. Os opositores que tentaram impedir ele de continuar fazendo a obra, não conseguiram. Porque ele terminou a obra e ele ajudou o povo. Irmãos, nesta manhã, se posiciona do jeito que Deus quer para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Não permita que o diabo venha roubar os propósitos de Deus sobre a tua vida. As armas Deus já te deu, que é essa palavra. Ela é eficaz, ela traz vida, ela traz renovo, ela traz libertação, ela traz avivamento. Ela muda o quadro que cada um está vivendo. Aleluia, através de glória você. a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Através de você as pessoas Aleluia, começam a entender Senhor. quem é Deus na tua Glória vida. a Deus, Eles aleluia. começam a falar, eu quero aceitar esse Jesus que você serve, sabe por quê? O teu testemunho alcança até quem não é crente. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? A tua postura é outra. Neemias, ele pegou e começou a ajudar o povo de uma maneira que o povo entendesse que ele estava ali para ajudar, mas que eles iam ficar, mas eles precisavam ficar na vigilância. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E nós às vezes falamos assim, Senhor, eu tenho tanto medo daquilo que está acontecendo nesse mundo. Não se preocupe, isso aqui tudo vai passar. A glória que Deus tem preparado para cada um de nós não se compara com tudo que você está passando. Aleluia, Jesus. Creia que há um aperfeiçoamento na sua vida. Glória a Deus. Igual Neemias está fazendo. Fecha todas as brechas. Continua construindo os muros. Continua construindo os portais. Por mais difícil que estejas, irmão. Por mais difícil que esteja. Mas Deus é contigo. As batalhas, quando Deus voltar, veio 3 tribos para poder afrontar Josafá. Ele se levantou, se pôs de pé, chamou o povo de Judá e falou, vamos orar. Aleluia. E eles começaram a orar.
Mas Deus falou assim, ó, nessa peleja tu não tem. Aleluia, glória a Deus. Nessa peleja tu não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o grande livramento do Senhor. Não é um livramento que a Karine dá, é o livramento do Todo-Poderoso. É Ele que dá o livramento. Ele fala assim, ó, estou te dando o livramento. É Ele que dá. Aleluia. E eu vejo que o Senhor, Ele simplesmente, Ele nos ajuda a vencer todas as batalhas. Glória a Deus, aleluia. Se tu está vivo hoje, agradece a Ele. Aleluia. Você sabe a batalha que tu enfrentou hoje para chegar aqui? Você sabe como foi tua noite, tua madrugada? E Deus batalhando, Deus batalhando, Deus batalhando. Oh, E glória. você dormindo. E você dormindo. Eu sempre gosto de falar que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Sabe por quê? Ele vai durante a madrugada, ele está dormindo, ele vai em cemitério, ele vai em cachoeira. Aonde o diabo manda ele ir, ele vai. E ele não fala que não vai não, ele fala que vai. Ele vai, mesmo doente, com o corpo doente, vai. Mas a gente não. Senhor, estou cansada. Senhor, estou com dor aqui. É Senhor. Deus. E Verdade. quem é o médico dos médicos? Aleluia. Quem é o cirurgião do cirurgião? Quem é aquele que esmurça e quebra as cadeias? Aleluia. Quem é aquele que desfaz enquanto tu está dormindo, desfaz o laço do adversário? Quem é aquele que entra na tua causa e guarda a tua casa? Aleluia. Ele fica todo o tempo trabalhando, botando guarda de Israel, guardando a tua casa. Quem é? É o Senhor dos Exércitos. É Ele que peleja pela tua vida e começa a guardar a tua casa. Enquanto tu está dormindo, Ele está enviando um exército de anjos para trabalhar na tua casa. E Ele começa a guardar e fala que tu não entra. Nem a morte entra na tua casa. Porque eu Glória a sou Deus. Aleluia, Senhor. Glória, 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 glórias. Aleluia. Quando eu vejo esse Deus nos ensinando, Aleluia, nas Senhor. pandemias, eu aprendo muito com esse Deus. Não tem causa sem Deus não ganhar. Não tem causa perdida, nós tem causa ganha. Glória. A tua Aleluia. causa é ganha hoje nesta manhã. Deus ainda não terminou a obra na tua Aleluia. vida. Tu ainda está trabalhando ainda esses muros. Tu ainda está trabalhando sobre esses portais. Você ainda está fazendo esta obra porque tem muita gente precisando de você. Tem muita gente precisando da palavra que você está dando nesta manhã, porque Deus está construindo a obra sobre a tua vida. Oh, meu Senhor. Entendemos que o Senhor, Ele quando olha para nós, Ele fala assim, ó, faz a obra maior do que eu. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. O meu marido, ele está aí de prova. Ele pegou 2 CTI, por quê? Ele pegou a bactéria generalizada, ele pegou o vírus, pegou derrame pleural, ele pegou pneumonia, pegou bulimia, pegou a trombose, que deu no caso o derrame pleural. Eu chegava no CTI, eu só chorava. Eu só chorava, porque os médicos simplesmente ele não desengana, né? Mas temos médicos do médico que ele muda totalmente. Glória a o Deus. cenário. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tem minha amiga ali que ela sempre ia comigo. Ele dizia, ela, cara, tu tá muito cansada. Eu não deixava ele, não vai ficar sem nenhum dia sem visita. Mas eu fui. Aleluia. Todos os dias. Chegava, às vezes subia monte, descia monte, ia para oração e só chorava. Falava, Deus, eu não posso. O médico falou que não tem jeito. E ali, durante 7 dias, Deus tirou ele do CTI. E Glória a Deus. ele veio em casa um debilitado, assim, um pouco debilitado. Não como da segunda vez que ele pegou CTI. E o médico falava para mim assim, ó, a gente ainda está combatendo o vírus e a bactéria. E eu falei, e o braço dele? Eu só orava pelo braço para ele não perder o braço. Quem sabe o que é trombose, sabe que aonde for alojado, ou ali fazer ele faz totalmente, ele amputa o braço, a perna, seja lá o que for. E o braço dele estava enorme. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E ele detido. E eu falava assim, Deus,
Tu és todo poderoso. Deus me dava Ezequiel 37. E eu rodeava a cama dele assim e falava: Senhor, eu profetizo vida. Senhor, eu profetizo vida. Espírito da morte, saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Espírito da morte, saia. Em nome de Jesus, saia. E eu repreendendo, falando: Senhor, tu pode, Senhor. E ali repreendendo e falando: Deus, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E eu sei que quando o médico falava: ó, ainda está no antibiótico. Quando foi no 7º dia, o médico, cheguei lá como se fosse numa quinta-feira, não me lembro o dia direito. Eu cheguei lá, eu falei, ele estava tirando as intubação dele, falou: ó, se ele respirar direitinho, a gente não vamos, no caso, fazer a traqueotomia nele. E eu falei: Deus tem misericórdia. Eu falei: e esse braço? E eles falaram: por enquanto a gente vai tentar salvar a vida dele. E ele veio para casa depois, né? Foi pro CTI não, foi pro quarto. Depois do quarto ele passou por alguns processos. Depois ele foi para casa. E com 26 dias ele voltou de novo pro CTI novamente. Ele pegou a bactéria novamente. E eu falei com Deus, né? Ele falava comigo assim: a gente vai fazer a traqueotomia nele. Eu falei assim: e se ele respirar? Ele falou assim: nós já conversamos, eles, os médicos, que aí ia fazer. Eu falei: e se ele respirar? Ele falou assim: a gente já, tipo assim, me ignorou totalmente. Aí eu falei: vamos ver. Fui pro monte, subi o monte da resposta. Quando eu subi o monte da resposta, quando foi no outro dia, eu cheguei lá e ele já estava desentubado. Glória a E Deus. respirando normal. Deus é tremendo, Deus é fiel. Aleluia. E me deu vontade de perguntar onde está aquele médico que falou que ia fazer traqueotomia nele. Cadê ele? Mas a gente não pode afrontar, porque Deus te mostra quem é Deus. Aleluia. E Deus, ele começou a trabalhar na vida dele assim que eu fiquei assim. Deus, ele saiu de lá muito debilitado, sem andar e usando fralda. Ele até falava assim: vou quebrar a parede do banheiro para a gente botar uma barra. Eu falei: não vai não, em nome de Jesus. Não vai não, e você vai largar essa fralda em nome de Jesus. Aleluia. E ali vamos fazer exercício. E vamos fazer exercício. E ele fazendo, eu cobrando dele, que eu cobro, porque assim, a gente que trabalha na área da enfermagem, tá eu e minha amiga ali, somos técnicos de enfermagem, a gente pega no pé dos pacientes, imagina esposo, né? Aí eu pegava no pé dele mesmo. Eu falei: vamos embora fazer exercício, vamos embora. E quando ele levantava 5 horas da manhã para ir no banheiro, eu pulava da cama e ajudava ele. E na hora de levantar ele, e ele com a dor, muita dificuldade. Mas graças a Deus, por uma semana, ele já tinha largado a fralda. Glória a Deus, aleluia. Já estava um pouco debilitado. Maravilhoso. Mas estava Senhor. Aleluia. E ali Deus foi trabalhando na vida Deus dele, é fiel. trabalhando, e passou grandes processos. Jesus. Mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Nada que a gente passe é por acaso. Há um tratamento de Deus para a gente chegar ao céu. Às vezes a gente não entende porque está acontecendo isso com fulano, com cicrano. Não vamos entrar de qualquer jeito. Aleluia. Não vamos se apresentar diante de Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz que nós temos que ser limpos, como o Senhor é limpo, né? As nossas vestes estão limpas, que não tenha marca nenhuma. Que nós viemos entender que o processo daqui não se compara com a glória que Deus está Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Vai Senhor. passar, vai passar. O choro vai acabar, a luta vai acabar, tudo isso vai acabar. Mas para isso nós temos que permanecer até o fim. Permanece até o fim. Que Deus tem uma coroa para dar para cada um de nós. Não cessa de pregar esse evangelho genuíno de transformação. Faça a obra que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou como Neemias, faça como Neemias. Deus chamou como Davi, faça como Davi. Chamou como José para ser governador, faça o que Deus tem te mandado para ajudar o próximo. Aleluia. Deus tem te chamado de uma maneira diferente. Glória a Deus. Vamos ouvir mais a voz de Deus. Tirar os comichão do nosso ouvido falando, achando que Deus não está falando. Deus está falando. E às vezes nós não atendemos o que Deus está falando. Eu quero agradecer essa rica oportunidade. Glória a Deus, E agradecer aleluia. a Deus por Deus falar tão grandemente ao meu coração com essa palavra. Porque eu entendi que simplesmente não é só ler, mas simplesmente colocar em prática. É verdade, sim. E simplesmente entender o chamado
que Deus tem falado ao nosso coração. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.